Vamos a alguns exemplos. Tá? Bom, imagina o seguinte, eu estou trazendo aqui um exemplo qualquer. Tá? Qual é o valor de tensão marcado aqui? Eu não sei. Por que eu não sei? Eu não sei qual é a posição da chave. Porque a posição da chave é que vai me fazer escolher qual dessas três escalas aqui. Eu vou poder ler. Ah, posição de 10. Ah, posição de 10, beleza. Bom, se é na posição de 10, tá? Observa que eu vou fazer a leitura nessa de cima, de 0 a 10. Então ele vai estar um pouquinho depois do 8. Claro que eu dei aqui um zoom muito, né? Puxei muito. Aproximadamente ele está um tracinho depois do outro, do 8. Ora, se cada tracinho é 0,2, 8,2. Veja que eu tenho que ler na escala de 0 a 10. Aqui não é 40, nem é 200, nem poderia ser. Por quê? Ora, se o máximo que eu posso medir é 10, eu não posso ter 40. Tá? Então, posição da chave 10, leitura na escala de 0 a 10. Ele está praticamente aqui um tracinho depois do 8. Cada tracinho vale 0,2, 8,2 volts. Contínuos, tá? Olha lá, resposta, 8,2 volts contínuos. Vamos a outro exemplo. Qual o valor da tensão aqui? Aí, bom, você pode falar, pode ser 10 volts, 50 ou 250, né? O ponteiro está em cima de 3, ó. Pode ser 10, 50, 250. Não sei, eu tenho que ver a posição da chave. Então vamos lá. Posição da chave de 50. Bom, posição da chave de 50, ele está em cima do 50, 50 volts. Mas é contínua ou alternada? Alternada. Ele colocou aqui, ó, ACV. Então a medição dessa tensão é 50 volts alternados, porque a posição da chave está em 50 CV. Claro que aqui é um exemplo, né? A medição que vocês vão fazer é o contrário. Vocês já vão ter o que vocês querem medir e vão utilizar a escada. Os esquemas de televisões, de aparelhos, normalmente trazem as tensões, tá? Então isso se torna mais fácil, porque vamos supor que estás a mexer num aparelho de TV e tens os esquemas, o esquema vai dizer as tensões em diversos pontos do aparelho. Aí já sabe qual o valor que vai encontrar. Aí coloca a posição da chave certa. E essa medição aqui, ó, ele está aqui mais ou menos entre o meio do 0 e 2. Vamos ver o que vai acontecer. E posição da chave 250. Bom, a posição da chave de 250, a gente vai ler nessa última aqui, ó, de 0 a 50. Cada tracinho são 5 volts. Então eu tenho 5, 10, 15, 20, 25, 30. Olha, ele está aqui quase no 30. Eu poderia dizer 30 volts, praticamente. Mas seria um pouquinho menos de 30. Poderíamos arriscar aqui 29, 28, 29 volts alternados. Tá? Mas o gabarito botou 30. Poderia dizer 29 ou quase 30, eu não tenho uma precisão tão grande. Aí eu começo a observar aquilo que eu falei para vocês. Tem medições que o digital ele nos dá uma precisão maior, nos dá uma facilidade na medição. Tá? A resistência e o caso de tensões, eu acho que o digital é mais fácil de medir. Tá? É mais fácil. Mas vocês têm que aprender a utilizar os dois, mas é mais fácil. Tem outras medições que eu gosto de fazer com o analógico. E vocês depois vão me dizer, depois quando aprender, né? Outro exemplo, está aqui um pouquinho antes do 30, do 150, mas a gente tem que saber a posição da chave. A posição da chave 50. Ora, a posição da chave 50 é essa do meio. Então ele está aqui quase no 30. Essa medição aqui eu posso dizer com certeza que é quanto? É 30 menos 1, porque na posição
de 50 é 1 volt cada tracinho. Aqui sim. Aqui está bem em cima do ponteirinho dizendo que é 29. 29 contínuos, porque o ponteiro está em tensão contínua. A chave está em contínua, a gente vai ler ela como uma tensão contínua. Aqui está bem nítido, ó. Observa a foto aqui, a gente consegue ver que o ponteirinho está cravadinho em cima ali do tracinho do 29. Se eu fosse medir aqui na de 250, seria 145 volts. Se a posição fosse no 10, seria 5,8 volts. Ó, mais uma medição aqui para a gente treinar. Posição 250. Ah, 250 é essa última aqui, ó. A de 250, cada tracinho vale 5. Então, o que, que nós temos? Ó, 200, 205, 210, 215. Ah, 215 volts. Ó, 215 volts alternado, AC, porque a posição da chave estava AC. Se fosse aqui na de 10, seria 8,6, porque cada tracinho vale 0,2. E se fosse na de 50, seria 41, 42, 43 volts. Seria um. Aqui também está bem certinho em cima do traço, né? Tá boa a leitura de fazer. Quando ela fica entre um valor e o outro, aí a gente aproxima mais ou menos, né? Ó, mais uma tensão. E aqui tem uma novidade. Olha bem esse valor. 1000. Está na posição 1000. Aí vocês vão olhar, mas professor, não tem escala de 1000. E agora? Só tem 10, 50 e 250. Não tem 1000. Como é que eu vou usar qual? Aqui há um detalhe. A regra, eu falei com vocês o quê? A posição da chave, ela tem que ser sempre igual ao número aqui. Então você tem que fazer o número ser igual. O que é mais fácil aqui? Eu posso pegar o 10, a escala de 10, e multiplicar por 100. 10 vezes 100, 1000. Né? 10 vezes 100, 1000. Então o que eu faço? Eu vou ler o valor na escala de 10 e vou multiplicar por 100. E eu tenho o meu valor. Então, por exemplo, aqui, ó, ele está aqui, ó, ele está entre o 2 e o 4. Cada tracinho na escala de 10 vale 0,2. 2,2, 2,4, 2,6, 2,8, 3. 3,2, 3,4, 3,6. Ele está no meio de 3,4 para 3,6. Eu colocaria 3,5 volts. Só que eu tenho que multiplicar por 100, porque a posição é 1000. Então, 3,5 vezes 1000, vezes 100, será 350 volts. Então, eu adapto a minha escala. Na verdade, eu posso usar qualquer uma, tá? Eu posso transformar de 50 em 1000. Eu multiplico por 20. Mas para multiplicar por 20 de cabeça é ruim. Eu poderia também usar de 250 e multiplicar por 4, o que também eu acho ruim. Sempre é bom a gente usar uma posição que a gente multiplique por 10, por 100, porque é só andar com a vírgula, entendeu? É mais fácil. Ó, 3,5 vezes 100, 350 volts contínuos, tá? Porque é DCV. Então, essa é a ideia. Se colocar uma posição da chave que não tem ali, a gente tem que escolher uma delas para. E se for uma tensão menor, por exemplo, uma posição da chave de 2,5. Não tem posição de 2,5 aqui. Mas eu posso pegar de 250 e dividir por 100, que dá 2,5. Então, se eu tenho ali uma posição de 2,5 que eu tenho, eu leio na de 250 e divido por 100 o resultado. Tá? Bom, é isso que eu volto a dizer a vocês. Algumas medições o analógico é pior. Ele não é mais fácil do que o digital.